Senhores, bora para mais uma aula. Aula 11 do FED, Formação de Especialistas em Dólar. Salvo engano, estamos no módulo 3. Se você não acompanhou tudo, vai aqui nesse canal, entra lá, além do que se inscreve, curte. E temos uma playlist ali com o curso inteiro. Tá aqui para vocês, gratuito, tá? Então participa aí. Vamos lá, vamos falar de apetite global ao risco. Como que os caras lá de Wall Street afetam, querendo ou não, no dólar aqui dentro do Brasil. Fechou? Vambora. Não é exagero quando eu digo que hoje o humor de um gestor em Nova York pode decidir o preço do dólar aqui no Brasil. Não é. Essa aula aqui eu trouxe para realmente entendermos como que é o emocional do capital global, o tal do risk on ou risk off, e como isso empurra, como isso degrada ou então auxilia o real, porque eles puxam bilhões de dólares todos os dias, seja para colocar ou tirar do Brasil. Carlão, o que é esse risk on ou risk off? São dois módulos mentais coletivos que dominam os grandes gestores, os grandes fundos, os grandes bancos ao redor do mundo. Risk on é quando o mundo está alegre, o mundo está otimista, que o apetite por risco é alto. Fundos vão comprar bolsa, vão comprar países emergentes, vão comprar ativos arriscados, moedas exóticas que ninguém opera, cripto, commodities, tudo. Tá tudo legal. E risk off é quando o mercado tá com medo, tá buscando segurança. É quando os fundos, os gigantescos, vão fugir para ativos mais seguros, como o dólar, treasuries, o iene, franco suíço, o ouro e etc. São modos de alocação global, você entende? Quando o mundo ele está girando para o risco, o Brasil recebe dinheiro, os países recebem dinheiro. Quando o mundo entra em pânico, o Brasil vai sangrar, filho, não tem jeito. E Carlão, isso importa para o câmbio? Porra. Você tá me tirando, cara. É óbvio. O real, ele é uma moeda emergente. Ele é volátil, é sensível ao fluxo externo. Ou seja, em modo risk on, o Brasil se torna atraente, cara. É um país commodities, os juros altos, bolsa barata, commodities em alta, moeda relativamente desvalorizada, que o resultado de tudo isso é a entrada de dólar. O real vai se valorizar com tudo isso. Já em modo risk off, o Brasil ele vira um risco. Acabamos de falar de risco país. Quando temos incerteza política, quando temos volatilidade cambial, quando temos risco regulatório, medo de default ou populismo fiscal. Resultado de tudo isso é a saída de dólar, escassez de dólar aqui dentro do mercado, o dólar tende a subir, porra, o real vai desvalorizar. Muito pouquinho das vezes o dólar não sobe só porque o país piorou, não é, quando o mundo teve algum ataque de pânico, mas é difícil, é difícil. E Carlão, como que o mercado decide qual modo ele vai? Não existe um botão, tá gente? Aqui tá risk on, aqui tá risk off, longe disso. Mas existem sinais que os grandes tomadores de decisões, além do que nós, precisamos saber, precisamos interpretar. Risk on, vamos lá, anota! Seu porra. Bolsas globais, S&P, Nasdaq, Eurostoxx, China A50, quando os caras estão tudo subindo. VIX, o índice do medo, quando ele cai abaixo de 15, ele sinaliza mais calma. Quando o dólar global, DXY, conhece DXY, ele perde força. Quando as commodities sobem. Quando CDS de emergentes caem. Quando o fluxo entra em ETFs de países emergentes, como por exemplo o EWZ, o EM e outros. Já o risk off é quando nós temos as grandes bolsas, os grandes índices despencando. Quando o VIX já está explodindo, acima de 20, ele já acende uma red flag. Quando o DXY dispara, que o dólar vira refúgio, títulos de tesouros americanos sobem, yield cai. Quando o ouro sobe, moedas como o iene, franco suíço se fortalecem, vai anotando tudo isso, porra. Quando os fundos reduzem suas posições em ativos emergentes, esses são como sinais de ECG para o mercado global, cara. Eles estão dizendo para nós que o dinheiro quer risco ou quer pacificação. Então vamos para um exemplo prático, imaginário aqui, Carlão. Vamos falar de risk on. Powell, por exemplo, indica um corte de juros na economia norte-americana. Dados da inflação dos Estados Unidos vêm abaixo. Bolsas globais estão em alta, commodities estão subindo. Capital internacional entra no Brasil. Bolsa, renda fixa, real se valoriza. Já num cenário de risk off, temos, por exemplo, uma tensão geopolítica lá no Oriente Médio, no leste europeu. Dados fortes de inflação dos Estados Unidos, por exemplo, um risco de alta de juros. Dólar global sobe,
VIX dispara, fundos vendem ativos emergentes, saída de capital do Brasil, o real simplesmente desvaloriza. E devemos lembrar que países emergentes como o nosso têm um efeito muito mais amplificado. A gente sofre muito mais. Temos uma moeda frágil, dependemos de commodities, tudo aqui é considerado risco, por definição. Temos uma liquidez muito menor que não conseguimos absorver choques de fluxo. Quando o gringo entra, é lindo, cara, tudo sobe. Quando ele sai, é óbvio que não sobra nem candle, não sobra nem tela para os candles de queda. Por isso que o operador de dólar, um bom investidor, um cara firme que sabe investir direito, ele entende de tudo isso e é só aqui comigo que você vai entender isso. E Carlão, como que o trader consegue ler, consegue interpretar esse ambiente de risco, seja pró-risco ou contra-risco? É um checklist diário, né, bebê? Primeiro, você tá aqui numa aulinha de 10 minutos, cara. Não vai ser aqui que você vai aprender tudo, seu porra. Você vai aprender comigo na sala ao vivo ou então estudando, se aprofundando em tudo que eu tô falando aqui. Mas vamos lá, anota. Carlão, como que eu faço para mapear um risk on, um risk off? Anota. Como que abriu o S&P? O VIX está acima de 20 ou abaixo de 15? O DXY global, ele está forte? Commodities estão subindo ou estão descendo? Os juros futuros dos Estados Unidos, por exemplo, 10 anos, estão como? Subindo, descendo, lateral? O CDS do Brasil está subindo ou está caindo? Alguma grande notícia de guerra, de falência bancária, de alguma crise regulatória? O que está acontecendo em torno do mundo? Se 4 ou mais apontam para o medo, risk off, simples assim. Se mostra o contrário, vai mostrar um alívio para a gente na bolsa. Risk on. Vamos para uma dica de interpretação rápida aqui para vocês, bem simples, é coisa que eu faço na sala de aula, isso ao vivo para os meus alunos e de uma maneira muito mais aprofundada, mas presta atenção, só para pincelar, dólar subindo, com DXY subindo, com VIX subindo, é medo global, cara. Dólar sobe, mas DXY e VIX estão caindo, pode ser problema doméstico. O resto eu conto em sala de aula, porque senão aí eu vou contar todo o meu ouro. Aí não dá. Conclusão, você não opera só o dólar no Brasil, bebê. Você opera o humor do planeta inteiro traduzido no dólar, no Brasil. Risk on e risk off não é só um jargão de mercado, seu animal. Não é. É uma bússola que você vai ter um norte para acompanhar. Ignorar isso é você operar com os olhos vendados. Até a próxima aula.